Olá, esse vídeo é um trabalho da disciplina de Desenho Técnico e Geometria Descritiva, ministrada pelo professor Moacir de Oliveira. Ele é realizado pelas alunas Alice Caldas, Faira Garcia e Maria Clara Souza. Nele vamos falar sobre as normas de convenção, linhas, layout, escala, cortes, cotagem e simbologia. Falando agora um pouco sobre a norma NBR 10.068. É uma norma brasileira que padroniza a folha de desenho técnico, seu layout, dimensões, carimbo, margem e outros elementos essenciais. Essa norma é fundamental para garantir clareza, organização e padronização na documentação técnica utilizada por engenheiros, arquitetos e projetistas. Com relação ao formato das folhas. A NBR 10.068 adota os formatos da série A, da norma ISO 216. As principais são: os formatos e dimensões são em milímetros. A0, que tem 841 mm por 1189, A1 com 594 por 841 mm, A2 com 420 por 594 mm, A3 com 297 por 420 mm e, para finalizar, a mais conhecida, a A4, 210 por 297 mm. Esses tamanhos vão diminuindo gradualmente, mas esses são os tamanhos mais conhecidos e mais utilizados. O formato básico é o A0, com uma área de 1 metro quadrado. Os outros são demais obtidos pela dobra ao meio do formato anterior, como demonstrado ali na imagem. As folhas podem ser usadas na orientação tanto horizontal quanto vertical, dependendo do conteúdo do desenho. Margens e quadro. A norma define margens específicas para garantir espaço para o arquivamento e clareza do conteúdo. Com relação ao formato, a margem esquerda, na A0 até a A4, é de 25 mm, já a margem direita vai de 7 a 10 mm, e a largura da linha do quadro é de 0,5 a 1,4 mm. A margem esquerda é a maior para permitir perfuração e arquivamento. O quadro delimita o espaço útil da folha e deve respeitar essas margens. Quanto à legenda ou quadro de identificação, também chamada de carimbo, deve estar no canto inferior direito da folha, com 178 mm para folhas do A4 ao A2 ou 175 mm da A0 a A1 de comprimento. Ela deve conter nome do projeto ou peça, número do desenho, nome do autor, data, escala, empresa ou instituição. A leitura da legenda deve seguir a mesma direção do desenho, vertical ou horizontal. Aqui temos uma demonstração tanto da margem quanto da legenda, na folha vertical e na folha horizontal. Percebe-se a margem esquerda maior do que as outras. E aqui temos um exemplo da legenda utilizada na universidade. Como citado antes, nela contém o nome do projeto, que seria o título do desenho, o número do desenho, o nome do autor, a data, a escala e a empresa ou instituição, que seria o símbolo da Univale do canto esquerdo. Além disso, ela conta com outras informações não essenciais, mas interessantes de se colocar. Marcas de centro. São 4 marcas nas extremidades das linhas de simetria, horizontal e vertical. Auxiliam na centralização do conteúdo e microfilmagem, se necessário. Já a escala métrica de referência. A folha pode conter uma escala métrica desenhada, sem números, com comprimento de 100 mm, dividida a cada 10 mm. Deve estar na parte inferior da folha, próxima à margem, para auxiliar em medições visuais. Sistema de malhas. Ele serve para localizar rapidamente elementos no desenho, especialmente em projetos muito grandes. Ele contém
traços contínuos de 0,5 mm de largura, retângulo de 25 a 75 mm de lado, divisões identificadas por letras na vertical e números na horizontal, sempre começando pelos cantos opostos à legenda. Seria como se um campo de batalha naval usa aquele sistema de uma letra e um número para localizar algo. Então, exemplo disso é localizar a peça na malha C4. Aqui temos um exemplo dessa divisão de referências por malhas. Os números em cima, na horizontal, e as letras nas laterais, representando a vertical. Marca de corte e dobramento. As marcas de corte auxiliam na reprodução das cópias. Triângulos de 10 mm de lado nos cantos, ou 2 traços de 2 mm na extremidade. Já o dobramento da folha deve seguir a lógica do encaixe em passas A4, sempre com o carimbo visível após dobrar. Isso facilita arquivamento e consulta rápida. Ao lado temos um exemplo de como seria o dobramento de uma folha A2. Com a NBR 10.068, garantimos que todos os desenhos técnicos tenham formato, estrutura e informações padronizadas, permitindo sua leitura por qualquer profissional técnico. Essa padronização é essencial para a qualidade, organização e comunicação nos projetos de engenharia, arquitetura e design. Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um tema fundamental para quem estuda ou trabalha com projetos, que é o desenho técnico. Mais especificamente, eu vou falar sobre 3 normas muito importantes, que elas vão garantir que os nossos desenhos sejam claros, que fiquem organizados e compreendidos por qualquer profissional da área. Bom, as normas que eu vou falar, as normas que eu vou abordar no vídeo é a norma 8196, a norma 10067 e a norma 8403. Mas antes de começar, vale lembrar que o desenho técnico é uma linguagem universal, tanto para engenharia quanto para arquitetura, e como todo tipo de linguagem, a gente precisa seguir regras. E para que a gente evite erros na interpretação, a gente vai usar as normas da ABNT, que elas vão nos ajudar a padronizar tudo, desde o uso de escalas até o tipo da linha que a gente for usar. Bom, a primeira norma que eu vou falar para vocês é a norma 8196, que é o emprego de escalas. E, por exemplo, quando a gente for representar um objeto em um desenho, nem sempre vai ser possível ou prático mostrar o tamanho real dele. Por exemplo, imagine se a gente desenhar uma ponte, um prédio num papel, no tamanho real. Não tem como. Então, por isso que a gente utiliza as escalas, porque elas vão nos permitir reduzir ou ampliar as nossas proporções no objeto, mantendo sempre a fidelidade das nossas medidas. Essa norma, ela define como vamos utilizar corretamente essas escalas. E aqui a gente vai ter 3 tipos principais. A escala natural, que é quando o objeto é desenhado no tamanho real. A escala de redução, que vai ser usada quando o objeto é grande e precisa ser desenhado menor. E a escala de ampliação, que vai ser usado para objetos muito pequenos, que precisam ser mostrados em detalhes. E no AutoCAD, por exemplo, a gente costuma desenhar os objetos no tamanho real e aplicar a escala na hora de montar na folha de impresso. A norma, e já nessa norma, ela vai padronizar para a gente como essas escalas devem ser indicadas nos nossos desenhos. E assim vai garantir que a leitura seja sempre correta, independente do tipo de software que a gente for usar ou o método que a gente for utilizar. Então, a escolha da nossa escala vai depender sempre do tamanho do objeto, do nível de detalhamento que a gente for querer e se você precisa mostrar o espaço disponível também no papel. Bom, a próxima norma que eu vou falar é a norma 10067, que ela vai estabelecer os princípios gerais para a representação dos nossos desenhos. Bom, essa norma ela vai ser como um guia completo que vai definir como um desenho técnico deve ser estruturado. Isso vai incluir desde o formato da folha até a maneira como as informações são organizadas e apresentadas. E por que isso é tão importante?
porque assim com ela, todo mundo vai falar a mesma língua técnica. Por exemplo, se um engenheiro fizer um projeto aqui no Brasil e outro engenheiro for ler esse projeto em outro lugar, ele vai conseguir interpretar tudo sem dificuldade, porque vai ser um padrão. Então, por exemplo, ali vamos ter três principais pontos da norma. E nesses pontos seriam a definição do formato e do posicionamento do papel, as margens obrigatórias e o espaço destinado à legenda, o uso e a organização das vistas ortográficas, dos cortes e das seções, as convenções para o uso de linhas, símbolos, letras e escalas. Essa norma a gente também vai determinar o que precisa constar na legenda técnica, como o nome do projeto, o autor, a data, a escala, o, o uso de outras informações essenciais também. E, em resumo, né, essa norma ela vai cuidar então da organização visual e estrutural do nosso desenho para que ele seja mais claro e padronizado possível. Bom, a próxima norma que eu vou falar é a norma 8403, que é de aplicação de linhas. E nessa última norma, a gente vai tratar da aplicação das linhas nos nossos desenhos. Você já deve, então, né, ter reparado que os nossos desenhos técnicos utilizam vários tipos de linha. Algumas são mais grossas, outras mais finas, algumas são tracejadas, enfim. Essa norma é quem vai definir quem é o tipo de linha que a gente vai representar. Usar a linha errada em um desenho pode causar erros de interpretação sérios, porque, principalmente se a gente fosse fazer um projeto de engenharia, arquitetura, então por isso que essa norma é essencial. Alguns exemplos de linhas, segundo essa norma, é a linha cheia grossa, que ela vai ser usada para mostrar os contornos visíveis, a linha cheia fina, que é usada para rachuras, linhas de cota, linhas de chamada, a linha tracejada fina, que vai ser representada em partes de objeto que estão ocultas, linha traço ponto, fina, que vai ser representada em eixos, e além disso, a norma ela vai definir também espessuras proporcionais, distância entre traços e até mesmo como aplicar essas linhas em cortes e vistas diferentes. No AutoCAD, essas linhas são configuradas por meio dos tipos de linhas line type e também das espessuras. Seguir essa norma vai garantir com que o nosso desenho tenha uma leitura visual clara e correta. Bom, então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que são essas normas. E hoje a gente viu, então, a importância delas e a forma e que formam, né, a base do desenho técnico. A norma 8196, que nos ensina a usar escalas corretamente, a norma 10067, que ela organiza toda a estrutura do nosso desenho, e a norma 8403, que ela vai padronizar o uso das nossas linhas, que vão representar diferentes informações. Então, conhecer e aplicar essas normas é essencial para garantir que os desenhos técnicos sejam claros, precisos e compreendidos, né, por qualquer profissional. Então, com isso, a gente vai evitar os erros, vai economizar muito tempo e vai melhorar a comunicação entre os envolvidos em um projeto. Então, se você está começando a aprender desenho técnico ou vai trabalhar com projetos, começa estudando essas normas que elas são a base de tudo. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor a importância delas. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou trazer agora duas normas super importantes dentro do desenho técnico, que é a NBR 10.126 e a NBR 9.050. O meu objetivo é mostrar, né, como essas normas elas vão ajudar a padronizar os projetos e garantir que eles sejam claros, funcionais e acessíveis a todos. Bom, para começar, é importante a gente entender o que é a cotagem dentro do desenho técnico. Cotar significa que a gente vai indicar as dimensões reais de um objeto em um desenho. Né? Aqui nós temos a imagem de uma peça e todas as cotas que estão ali, as medidas que estão ali, elas são referentes ao objeto em tamanho real.
Isso é essencial, né, para quem for fabricar ou construir essa peça, que essa pessoa consiga entender exatamente o que deve ser feito. Mas para isso funcionar bem, é preciso seguir algumas regras de padronização. E aí a gente entra com a primeira norma, que é a NBR 10.126. Essa norma, ela orienta sobre o uso correto de linhas de cota, setas, números, símbolos, além de indicar como posicionar essas informações dentro do desenho. Uma regra que é bem importante é que se nada for indicado, a unidade de medida padrão é em milímetros. Outro ponto também é evitar a repetição de informação, para não ficar com cotas duplicadas ou muito redundante, pode até acabar causando confusão ali dentro do desenho. Eu coloquei aqui exemplos visuais, né? Nós temos ali como indicar o diâmetro, o raio. Aqui na nossa segunda imagem, em elementos de cotagem, a gente consegue ver como as linhas são posicionadas, como os números estão posicionados referente ao desenho. Então, são normas que precisam ser seguidas para que tenha essa facilidade na hora da pessoa que vai ler esse desenho, ela compreender. Aqui eu tenho um exemplo de como esse desenho ele pode ser de forma errada, mas também correta. Como essa norma ela vai padronizar esse nosso desenho. Aqui os 2 primeiros desenhos que foram cotados de forma incorreta, a gente consegue ver como as cotas estão desorganizadas e é até difícil de fazer a leitura. E aqui, por último, na forma correta, né, conseguimos ver as linhas bem definidas, valores claros, um posicionamento adequado, se torna muito mais legível na hora que a pessoa for fazer a leitura desse desenho técnico. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa norma, ela traz medidas e critérios técnicos para esses espaços públicos e privados para que eles se tornem mais acessíveis. Então, aqui nós temos alguns pontos importantes sobre essa norma. Ela, por exemplo, define traz esses critérios para altura correta de corrimão, o tamanho ideal de rampas, a largura mínima de portas e corredores, posicionamento de barras de apoio em banheiro, entre outras sinalizações, mas tudo isso para garantir a segurança, conforto e autonomia das pessoas com deficiência, uma mobilidade reduzida, gestantes, idosos, crianças. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos visuais para a gente conseguir visualizar como essas normas elas são aplicadas dentro do desenho. Aqui, esse primeiro desenho, a gente consegue ver o desenho de um banheiro acessível, com todas as medidas exigidas, altura da barra, distância entre os elementos, a largura da porta e até mesmo de manobra da cadeira de rodas dentro do banheiro, né, para ele se tornar realmente acessível. Temos aqui alguns exemplos de escadas, rampas também, todas com a altura das barras, a distância. Essas normas, pessoal, tanto a NBR 10126 quanto a 9050, elas são realmente essenciais dentro do desenho técnico, para que esses desenhos, eles tenham essas medidas corretas, bem organizadas, né, que sejam pensados para todas as pessoas, promovendo acessibilidade, inclusão à cidadania. Usar essas normas de forma correta é um passo importante para a gente se tornar um profissional mais responsável e preparado no mercado. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre essas normas. Qualquer dúvida, o nosso grupo está à disposição. Deixem o seu like e o seu comentário. E é isso. Muito obrigada. Um beijo do nosso grupo.